O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, caríssimas irmãs, discípulas de Jesus Eucarístico, amados irmãos e irmãs aqui presentes ou unidos a nós pelos veículos de comunicação, alegria de mais uma vez saudá-los e acolhê-los nesta casa de clemência e bondade, graças à generosidade dos membros da família e dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a custear as despesas com a manutenção da evangelização e do cuidado com esta magnífica arquitetura divina que é a Serra da Piedade e tudo aquilo que ela agrega, não só aqui na Serra, mas também no cuidado com aqueles que mais sofrem. Neste 31º domingo do tempo comum, muitas vezes não celebrados porque acaba coincidindo com a festa de todos os santos e santas de Deus, nós somos interpelados ao mandamento primeiro, o mandamento do amor. E aqui, permita-me debruçar um pouco com vocês no evangelho que acabamos de escutar. O mandamento do amor que Jesus nos apresenta, ele é apresentado diante de uma pergunta de um mestre da lei. E aqui, pelo menos para mim, eu fiquei me perguntando assim, mas peraí, Jesus era tão ríspido com os mestres da lei? Jesus tinha respostas tão duras, às vezes não deixavam nem que os mestres da lei se aproximassem. E agora, mais uma vez, Jesus fala com docilidade e a um mestre da lei. Aqui a gente precisa entender algo por primeiro. O amor de Deus por nós não faz acepção de pessoas. O amor de Deus por nós é um amor que não se baseia em ideologias. Vivemos hoje um mundo cada vez mais dividido entre isso ou aquilo, entre aqueles que defendem esse ou aquele partido político, entre aqueles que gostam disso contra aqueles que não gostam daquilo, e nós vamos nos aproximando de quem nos convém. Se pensa igual a nós, é meu amigo, eu o trato bem. Se não concorda com a minha ideologia,
com o meu modo de ver o mundo, eu desprezo, quando não muito, às vezes sou até ríspido com as pessoas, porque pensam diferente, porque não querem ser como eu acho que precisa ser. Não está em jogo aqui para Jesus uma ideologia. O problema de Jesus não é com o farisaísmo nem com os mestres da lei. O problema de Jesus era com a hipocrisia. E isso podia ser um mestre da lei, um fariseu, ou pode ser conosco, cristãos. Quando Jesus fala com dureza contra os fariseus e com os mestres da lei, não é porque eles eram fariseus e mestres da lei, não era por causa disso. É porque eles tinham um conhecimento e aquele conhecimento não os fazia aproximar do coração de Deus. Mas vejam bem, por que eu disse isso? Porque nós damos um salto muito grande na leitura do Evangelho de Marcos. Domingo passado nós ouvimos o final do capítulo 10, a cura do cego Bartimeu. E hoje nós já entramos na metade do capítulo 12. Por que a igreja pula o capítulo 11? Porque é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que entra montado no jumentinho, pererê, pererê. E aí lá tem algo muito interessante. Depois que Jesus entra em Jerusalém, ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele sai quebrando tudo. Porque os doutores da lei tinham feito do templo uma casa de comércio. E aí começa a chegar até Jesus muitos mestres da lei para questionar Jesus, perguntando: com que autoridade você faz isso? Quem é que te deu esse poder? E Jesus, me desculpe a expressão, mas é melhor que me venha à cabeça esta hora da manhã, senta o burrai neles, porque eles estão questionando a autoridade divina. E agora, mais uma vez, um mestre da lei se aproxima de Jesus. O que faz Jesus acolher esse mestre da lei? É a sinceridade do coração do mestre. O mestre da lei desta passagem não se aproxima de Jesus para colocar Jesus à prova. O mestre da lei do evangelho de hoje não quer questionar Jesus simplesmente por curiosidade. O mestre da lei tem um desejo, o desejo de conhecer mais quem é Jesus. E a primeira coisa que nós tiramos de lição nesta liturgia: Jesus não rejeita nenhum coração que dele se aproxima com sinceridade. Jesus não exclui nenhum daqueles que quer conhecer de verdade o que ele tem para dizer. Pelo contrário, ele se alegra, como se alegrou com o mestre da lei. E vê nesta abertura que o nosso coração dá a ele, uma possibilidade da salvação chegar a nós, do reino de Deus nos atingir e nos transformar por inteiro. E a pergunta do mestre da lei é uma pergunta muito sábia. De todos os mandamentos, bom, ele era mestre da lei, ele conhecia o que era a lei, e ele sabia que a lei de Moisés tinha sido esmiuçada em 673 prescrições. Imagina você, 673 leis, está parecendo o nosso código brasileiro, a gente nem sabe o que é lei, o que não é, tanta lei que tem. E aí, o mestre da lei queria saber qual dessas, Jesus, realmente é importante. Qual dessas realmente faz sentido? Qual dessas vai salvar? Vejam, não é como um mestre da lei que se aproximou de Jesus há alguns dias atrás, apresentou a lei de Moisés. Olha, Moisés falou que não podia despedir sua mulher, divorciar-se dela. E aí, o que você diz? Nem é como outro mestre da lei que se apresenta a Jesus e diz: está prescrito que não se pode realizar curas num dia de sábado. E aí, como nós fazemos isso? Veja a sinceridade do coração desse rapaz. Qual é o mandamento que realmente vai me salvar? O mandamento que vai nos salvar, que vai nos dar vida, que vai fazer que a nossa vida tenha sentido, é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Vejam,
Aqui está o sentido da vida para nós. A nossa vida neste mundo não é um passatempo. A nossa vida neste mundo é uma oportunidade de amar a Deus. E se fosse fácil, meus irmãos, se amar a Deus fosse uma tarefa simples de ser cumprida, não precisava ter virado uma lei, para que nós nunca nos esquecêssemos dela. O nosso amor é um amor corrompido pelo pecado. O pecado de Adão fez com que o nosso amor fosse deturpado. E nós somos capazes de amar muito. O problema é a quem nós dirigimos esse amor. Na maioria das vezes, o nosso coração é um coração egoísta. Amamos mais a nós mesmos do que a qualquer outra pessoa. O centro da nossa existência é a nossa própria vontade, é o nosso próprio umbigo. E isso se traduz concretamente na nossa existência quando, consciente ou inconscientemente, eu faço algo pensando em me satisfazer, em me sentir bem, em me sentir amado, pensando em que benefício eu terei. Não precisa muito. A gente acha que vai ser feliz quando a gente conseguir realmente satisfazer tudo aquilo que nos apraz. A gente acha que vai ser feliz quando todas as nossas vontades forem supridas. Porque no fundo, a gente tem um amor muito grande por nós mesmos. Se a gente realmente quer ser salvo, a gente precisa fazer um esforço gigantesco para amar a Deus mais do que a nós mesmos. Só o amor a Deus é capaz de fazer com que a nossa vida ganhe sentido. E nós não precisamos ir muito longe. Vamos olhar para o nosso próprio umbigo? Vamos bater no nosso próprio peito e dizer assim, é minha culpa? E aqui vou falar de nós, igreja. O que às vezes nos impede, nos empaca de sermos santos e transformar este mundo, é porque nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não consegue fazer as coisas por amor a Deus e continuamos querendo amar a nós mesmos naquilo que nos fazemos. Quantas vezes nós, padres, nós nos pegamos amando mais a nós mesmos do que amor a Deus? Quando o bispo nos pede, padre, vai para esta missão, padre, faz aquilo, e a gente fala assim, mas eu vou para tal lugar, vou sofrer isso, vou sofrer aquilo, a tal lugar não está assim, a paróquia não tem condições, eu vou lá para a Serra da Piedade, ficar isolado lá, igual bicho do mato, fazer o que lá na serra? Porque a gente está amando mais a nós mesmos do que o amor a Deus. Eu vou perder os meus caprichos, eu vou perder aquilo que eu conquistei. Quem que está em foco? Eu ou o amor a Deus? Porque o amor a Deus faz nos perceber, eu posso estar na Serra da Piedade, na paróquia A, B, C ou D, sendo padre, sendo leigo, sendo consagrado, sendo pai, sendo mãe, e isso não vai fazer a menor diferença, porque onde eu estou e o que eu faço, não é para satisfazer a minha vontade, é para dar de mim mesmo para Deus. Esta é a diferença. Nós não chegaremos no céu pelas boas obras que fazemos. Nós não chegaremos à vida eterna pela perfeição que a gente tem, pelas virtudes, pelas qualidades, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Esquece, tira isso de cabeça. O céu é para aqueles que amam a Deus. Se não amamos a Deus, como nós queremos viver uma vida eterna com Ele? Se não aprendemos a cada dia a amar a Deus mais do que aquilo que me faz bem, como é que eu vou estar disposto a dar a minha vida para estar na presença dEle? Porque o céu é a realidade da comunhão eterna com Deus. E esta comunhão eterna se traduz no amor. E um amor que é dado gratuitamente, um amor que é ofertado gratuitamente, um amor que se conquista. Porque um amor nunca é imposto. Deus, apesar de saber que nós só seremos felizes o amando, não nos impõe o seu amor. Não nos obriga a amá-lo. Amar é ato que brota de dentro. Porque vamos
rapidamente, até porque o horário está adiantado, né? Rapidamente tentar definir o que é amor. Amar não é gostar. Amar não é sentimento. Porque sentimento passa. Sentimento varia. É igual o clima aqui na Serra da Piedade. Varia. Não tem um critério. O amor é um ato heróico, na maioria das vezes. Porque amar significa dar daquilo que eu sou para alguém. E por isso nós conseguimos amar até os nossos inimigos. Porque ainda que o nosso instinto nos faça não querê-los perto, nós somos capazes de dar o que nós temos, de nós mesmos por ele. E aí Jesus apresenta para o mestre da lei a verdadeira lei que Moisés deu ao povo de Deus quando desceu a montanha. Quando desceu da montanha, Moisés trazia nas mãos 2 tábuas, não é isso? Jesus apresenta aqui o resumo das 2 tábuas. A primeira e mais importante, amar a Deus. E a segunda, amar o próximo. Jesus resume, está aqui para nós cristãos, o resumo da lei. Ama a Deus e ama ao próximo. Vejam, o mandamento do amor para nós é exigente. O mandamento do amor para nós é um mandamento que nos desconforta, mas não é impossível. O mandamento do amor para nós cristãos se traduz de modo muito concreto naquilo que nós fazemos da nossa vida para com o outro. Ninguém que ama a Deus de verdade é incapaz de não traduzir este amor em gestos concretos para aqueles que estão ao seu lado. Porque aqui São João é muito claro na sua primeira carta. Quem ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que os seus olhos veem, é mentiroso. Aqui Jesus aproxima de fato. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade e com toda a nossa alma, precisa ser traduzido no amor àquele que está perto de nós. E aqui, meus irmãos, não é um excluindo o outro. Não é simplesmente assim, vou amar o próximo para amar a Deus. Não. O primeiro amor é a Deus. É o amor a Deus que me faz amar o próximo. E se não há esta relação no sentido vertical da nossa relação com Deus, qualquer relação horizontal vai ser na base do interesse. Vai ser na base de suprir uma carência. Eu amo porque eu quero sentir que eu sou bom. Eu amo porque eu quero me autoafirmar. Eu amo porque eu vou ganhar algo em troca. Eu amo porque o outro me faz bem. Só o amor a Deus purifica as nossas relações para dar de nós mesmos como Ele nos amou e se entregou por nós. É desafiador? É. Mas nós temos um incentivo. Porque amamos, como vai dizer São Paulo, porque Ele nos amou por primeiro. Nós já temos a medida do amor escancarada diante dos nossos olhos. Este sumo sacerdote, que não precisa purificar a si mesmo, porque Ele já foi purificado e ofereceu-se a nós como sacrifício na cruz, nos apresenta a medida do amor. Olhe para a cruz. Lá na cruz, você encontrará a medida certa de como amar a Deus. Não iludamos, meus irmãos. Jesus não deixou-se cravar na cruz por amor próprio, por um ego, por uma vaidade. Na cruz, Jesus demonstrou a plenitude do seu amor ao Pai. O Filho que se entrega confiantemente nas mãos do Pai. E entregando-se nas mãos do Pai, entrega a sua vida em favor dos homens. Por isso ama perfeitamente ao Pai e dá este amor perfeitamente aos homens. Se a gente hoje precisa pedir a Deus uma graça, é a graça de aprender a amá-lo.
Porque amando a Deus, nós vamos conseguir amar até aquela pessoa que para a gente é uma pedra no sapato. Se a gente conseguir amar a Deus, nós vamos conseguir amar de verdade os que estão na nossa casa, os que convivem conosco, as pessoas que não têm valor para a sociedade, porque nós vamos fazer da nossa vida uma vida ofertada no amor a Ele. E o amor a Deus transforma todas as coisas. Que o Senhor hoje nos ajude a guardar esta palavra, porque como o Fábio cantou, quem me ama realmente guardará a minha palavra. E guardando esta palavra, o amor de Deus infunde em nós a força do Espírito Santo para aprender a cada dia, colocar a nossa vontade, o nosso coração, o nosso desejo de lado, para amar a Ele na ocasião concreta da nossa vida, amando-o no próximo, amando-o na nossa oferta, amando-o de verdade naquilo que nós temos para dar a Deus, a nossa vida no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,